Olá, querido Arquituber, seja bem-vindo a mais uma produção aqui da Rádio Arquitetura, Escala Humana, retomando aqui os trabalhos, as nossas produções, depois de tudo que aconteceu e continua acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Espero que você esteja bem, esteja seguro. E a gente continua aqui com a nossa missão de produzir conteúdo e auxiliar, na medida do possível, quem está passando por essa situação tão grave aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então seja muito bem-vindo, prazer enorme receber você aqui na nossa casa em mais uma produção do Bem-Estar em Construção. Agradecendo, é lógico, os nossos patrocinadores masters, os nossos queridos amigos da Macrovision, sempre com a gente, também o pessoal da Ketemov Prime, Simoneto Grupo Duarte. Então um grande abraço aí a todos e, é claro, os nossos amigos da Persol Persianas, que fazem parte aqui do 4º distrito, aqui onde a gente está, também são nossos vizinhos. Então um grande abraço aí para a Fran e todo o pessoal da Persol Persianas. Está começando mais um Bem-Estar em Construção, não leve a minha voz, estou me recuperando aqui também de uma gripe. Mas enfim, né, vamos tocar adiante e também se inscreva no nosso canal, né, ative as notificações, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão para a nossa querida Duda Cooper, que já está aqui à minha frente. Olá, Duda. Oi, Alexandre. Oi, Arquitubers, pessoal que nos assiste aqui na Escala Humana, na Rádio Arquitetura. Tudo bem? Como o Alexandre disse, eu espero que estejam todos bem. E hoje a gente trouxe um assunto que é muito relacionado a tudo isso que a gente está passando, né? Esse caos que se tornou a nossa vida, a vida dos gaúchos, nesse último mês, e que envolveu todas as esferas da sociedade, né, Alexandre? Foi realmente alguma coisa bastante traumática para todos nós. E eu também queria lembrar que eu não sei exatamente que dia esse programa vai ao ar, mas hoje a gente está gravando nesse dia do meio ambiente, né? E aí a gente não consegue não pensar em tudo isso que aconteceu, o impacto que isso gerou na nossa vida, né? Essa enchente horrível, essa catástrofe climática que se abateu em cima do Rio Grande do Sul e o nosso papel humano em tudo isso que está acontecendo, né? Hoje eu estava lendo algumas matérias sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente e li alguns dados que me chamaram bastante atenção. E um deles é que no ano de 2022 a gente bateu recordes de emissões de gases de efeito estufa no planeta. Uhum. E o ano de 2023 bateu recordes de eventos extremos climáticos. Uhum. Se esses dados têm relação, eu vou deixar para os meteorologistas responderem, mas me parece bastante coincidência, né? Uhum. Que essas coisas estejam acontecendo nessa sequência. E o ano passado, só no Brasil, a gente teve 12 eventos extremos. Aqui no Rio Grande do Sul, os 2 sem precedentes, que foi o ciclone extratropical. E agora a gente já teve enchentes no ano passado, e agora essa super macro enchente que a gente está passando agora, que é alguma coisa sem precedente histórico mesmo, né? Tu acredita mais na ciência ou tu acredita em alguma teoria de conspiração? Tu sabe que tá rolando umas teoriazinhas por aí, né? Não, eu acredito bastante na ciência, mas eu também acredito que esse é um pensamento particular meu, que a nossa ciência ela é muito jovem em relação à idade do planeta, né? E todos os nossos dados, a ciência trabalha em cima de dados e observação de comportamentos e tal. Então, esses dados são tão jovens quanto essa nossa ciência, né? E eu falo em jovem relativo à idade do planeta. Então, a gente ainda tem poucos dados sobre os ciclos de transformações naturais desse planeta, né? Perfeito. Então, essa, para mim, é a única ressalva. Mas como eu acabei de citar, esses dados, a sequência de dados, né? Tipo, recorde de emissão de gás de efeito estufa, que são gases emitidos
claro, pela natureza, pela própria vida, né, no planeta, mas muito mais acelerados e em muito maior volume em função do comportamento humano no planeta, né? E aí depois, no ano seguinte, a gente tem recordes de novo, mas aí de eventos climáticos extremos. E esse ano a gente já nem precisa dizer, né? Eu tenho certeza que quando terminar 2024 a gente vai ter também dados assustadores sobre todas essas transformações e o efeito que elas têm na nossa vida, né? O que eu acho mais assustador disso tudo foi ter ouvido um profissional dessa área dizer: preparem-se, porque não é o último evento nesse sentido, vão se tornar mais fortes e mais frequentes. Exatamente. Como eu disse, no ano passado no Brasil foram 12, né? E aqui no Rio Grande do Sul, 2 dos 12, né? Então, assim, tá muito perto, né? E aí, o meu plano hoje era a gente conversar sobre o caos nos condomínios. Causado... Quase nem teve, cara, né? Que choro. Causado pela falta de resiliência humana para lidar com esses eventos, A né? Duda é muito condescendente. Resiliência humana, depois eu traduzo para você. Pois é, então, mas quem estuda sustentabilidade na construção estuda a necessidade do protagonismo humano para que essa sustentabilidade seja validada, né? Então a gente vê que não existe sustentabilidade humana no planeta. Então, quando a gente se depara com caos em condomínios em função de falta de água, de falta de energia, em meio a uma catástrofe climática, a gente vê que não existe resiliência, né, Alexandre? Não existe educação, né, Duda? É impressionante. Eu nem sei te dizer quantas vezes o meu telefone tocou ao longo dos primeiros dias, assim, do baque em Porto Alegre, para me perguntar: como eu posso fazer? Eu posso usar a água da piscina? Eu posso bombear a água da reserva de incêndio para o consumo? Eu posso isso, eu posso aquilo. Falei, gente, sabe, assim, que falta de resiliência, porque a gente realmente ficou com a gente teve corte de água e corte em várias partes da cidade, na grande maioria das cidades, mas, assim, além disso, a gente teve também problema de abastecimento por carro-pipa, porque eles priorizavam hospitais, enfim. Mas me impressionou muito a falta de resiliência mesmo, no sentido, Alexandre, de que se nós não nos tornarmos uma espécie sustentável, nada do estudo de sustentabilidade faz sentido, né? Eu ia te dizer justamente isso, Duda. Eu acho que nesses momentos, né, que são de traumas sociais, né, de situações mais graves, as pessoas de uma certa forma esquecem esses conceitos, colocam esses conceitos em segundo, terceiro plano. Lógico, a gente em algum momento tu entende a natureza humana, né, da sobrevivência, a questão da sobrevivência, mas durante o auge ali da situação que a gente viveu das enchentes, haviam ações e atitudes que simplesmente não eram justificáveis por parte das pessoas, né? E daí tu fica pensando, puxa, mas e se organiza melhor isso daí, se as pessoas têm um entendimento que organizado tu consegue superar melhor, não chega a esses pontos, né? Eu me impressiono mais nós pautarmos as nossas relações ou as nossas necessidades a relações de consumo. Né? Então, assim, o problema era não ter água porque eu sou consumidor, né? E eu quero o produto dentro da minha casa. Sim. Eu quero o serviço atendido. Eu não tenho energia, mas eu sou consumidor. Eu quero... Só que a gente tem que imaginar que numa relação de consumo existe pessoas dos dois lados, né? E quantos colaboradores do lado de cá não conseguiam chegar aos seus postos de trabalho para que as coisas realmente... E quantos estavam impossibilitados de trabalhar porque realmente a infraestrutura foi completamente abatida, né, pela enchente. Então, essa palavra que tu vai explicar depois para os nossos ouvintes, resiliência, né? O que significa... Não, eu vou traduzir, né? Porque tu tá sendo bastante generosa com a palavra resiliência. É a palavra-chave, assim, a gente não entende
sustentabilidade se a gente não falar sobre resiliência. Nós precisamos nos tornar uma espécie que seja mais forte nesses momentos de crise, mas que também tenha mais compaixão nesses momentos de crise, né? Mas tu sabe assim, olha, que pegando esse gancho aí, acho que tem bastante a ver com essa questão o Transurb, tá? Eu dependo do Transurb. Assim como milhares de pessoas dependem e tal. Mas eu também entendo que os caras tiveram as estações alagadas, que para repor equipamento não é assim, vou ali na padaria comprar e tá pronto. Leva meio ano para os dormentes do trem chegar. Quando eles fazem um projeto de expansão de linha, por exemplo, 2 anos antes o pessoal da engenharia já tem que comunicar aos fornecedores para eles prepararem. Ou seja, não é da noite para o dia. E aí o que jorrava de críticas e de cobranças em cima do pessoal da Transurb, não defendendo a Transurb, porque eu acho que poderia melhorar no dia a dia dentro de uma normalidade, acho, né? Mas nessa situação específica, as pessoas não têm paciência. A intolerância impressiona, né? Impressiona, elas não têm paciência e elas não buscam a informação, Duda. Isso é impressionante. E é sempre... Eu acho que onde existe um julgamento, existe uma vontade de afastar a responsabilidade, sabe? Se eu julgo o outro e se eu culpo o outro, se eu arranjo um culpado, eu me eximo da minha responsabilidade. E quando eu trouxe os dados sobre as emissões dos gases de efeito estufa, eu trouxe isso para essa pauta de condomínio, porque a vida em condomínio é uma das maiores emissoras desses gases na atmosfera, né? Então, nós que nos incomodamos com a falta de água, que nos incomodamos com a falta de energia, que estamos profundamente devastados em função de todas essas enchentes, nós temos uma responsabilidade enorme na nossa parcela de emissão de gases estufa, né? E aí a gente está falando de consumo insustentável, né? Quanto que nós consumimos a mais do que nós de fato precisamos. O tempo que eu consumo de água quente, por exemplo, o tanto que eu gasto de água desnecessariamente, os desperdícios, né, Alexandre? Então a gente pode não viver num edifício que tem uma certificação de sustentabilidade ou que tenha sido projetado para ser sustentável, mas eu posso ter uma postura de maior responsabilidade com o planeta. Quem tinha o discurso de que eu não tô nem aí porque eu não vou viver para ver isso acontecer, comeu as próprias palavras agora, porque a gente já está vendo acontecer as consequências, né? As mudanças climáticas, elas chegaram... Eu te confesso, para mim, antes do que eu imaginava. Eu não imaginava na minha vida passar por uma enchente como o Rio Grande do Sul está passando. Eu lembro do meu avô me falar, o meu avô morava na Mauá, na época da outra grande enchente. Então, eu lembro, eu tenho essa lembrança das histórias contadas, mas eu achei que era alguma coisa que tivesse, de alguma forma, descartada de ser uma possibilidade de viver. Então, o fato de nós não imaginarmos que as consequências serão vividas por nós, muitas vezes justificam esse tipo de atitudes de consumo insustentável, atitude de sermos consumidores que desperdiçam recursos adoidado, né? Então, essa responsabilidade é de todos nós. É nesse sentido que eu falo assim, quando eu penso que nós todos humanos temos responsabilidade sobre essas mudanças climáticas, a parcela do aquecimento global que efetivamente é causado pelos gases de efeito estufa, eu me refiro a isso, sabe? Ao quanto o nosso comportamento ele é irresponsável, né? E aí isso é muito incrível, assim, quando a gente passa por um momento que tu começa a ver o quanto as pessoas tentam achar um responsável e não param para pensar no que elas mesmas estão produzindo de efeito para isso, né, Alexandre? Acho que 2 pontos assim que eu quero colocar. Do primeiro é o seguinte: se a gente for pensar que a última enchente que teve foi em 1941, 50, 60 anos? 80 anos.
80 anos, Não é nada. É. Dentro de um contexto histórico, não é nada. É coisa que se repetir o padrão, nossos netos vão passar por isso. Exatamente. E a repetição desse padrão está cada vez mais precoce. É. Ou seja, não vai precisar esperar os 80 anos para acontecer. Os intervalos estão encurtando. Estão encurtando. Então, assim, Exatamente. às vezes as pessoas olham, 1941 tão distante. Cara, não é distante. É ali. Foi ali. Foi com os nossos avós. Foi nossas avós. Ou seja, nossos filhos, nossos netos vão passar por isso, né? E concordo contigo. Acho que a tendência do ser humano é terceirizar a culpa. Isso é muito triste. Sabe? Terceirizar a culpa, e normalmente essa culpa recai sobre o órgão público, tá? Sobre a gestão pública. Não dizendo que teve, né, só parecer. Não, né? Mas, via de regra, quando a pessoa não quer assumir a sua responsabilidade, mínima que seja, é mais fácil dizer, olha, foi fulano que não fez, ou mesmo foi meu vizinho que agiu assim. A gente não está preparado para se assumir. E a gente não está preparado para contribuir, para entender qual é o nosso papel, né? Então, para mim foi um grande, não sei se é um grande aprendizagem, uma constatação de que por que é tão difícil falar sobre sustentabilidade e sobre respeito ambiental e humano, porque realmente a gente não sabe se comportar dessa forma. É alguma coisa diferente pra gente, né? Exige uma mudança de comportamento, exige um esforço, exige um entendimento e uma assunção de responsabilidade, que eu acho que isso é muito difícil realmente, né? Então, quantos de nós pegam um carro para um deslocamento curto que poderia ser feito a pé? Quantos de nós não usa o transporte público porque prefere ir no conforto do seu carro ouvindo sua música sozinho? Né? Isso são pequenas coisas que, somadas todos os dias por bilhões de pessoas, fazem uma diferença abissal, né, no que a gente está vivendo, né, e nesses recordes que a gente está batendo, que a gente não gostaria de estar assim, se deparando, né? Então, a própria Organização Mundial de Meteorologia, ela já prevê o encurtamento desses intervalos de eventos extremos, né? E há uma forte previsão de que a gente vai viver agora, nos próximos tempos, uma grande estiagem. Eu ouvi isso aí também. Então, estaremos nós preparados para viver essa estiagem? Não. A gente vai conseguir economizar água, entendendo que ela é um recurso escasso, entendendo que a gente... Economizar água no Brasil inteiro, eu acho, principalmente no sul e no sudeste, é alguma coisa que é muito... parece muito distante. A gente tem muito recurso hídrico ainda no Brasil, a gente tem muitos rios e tal, então ainda parece alguma coisa distante, mas é super necessário. São Paulo já passou por estiagem, nós já passamos por estiagem aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas a previsão é de que será a maior. Essa que nós vamos viver nos próximos tempos, né? Tu sabe que eu sempre penso, desculpa te cortar, mas que a grande bênção e a grande desgraça do Brasil é a abundância de recursos. É a abundância de recursos. Porque nós temos tanto recurso que a gente não aprendeu a lidar com isso. A gente não aprendeu a fazer um uso racional disso daí. Por quê? Temos rios, né? Por que vamos preocupar com o rio? Nós temos, toda a nossa costa é banhada pelo mar, por que vamos preocupar com isso? Não, a gente tem sol, tem isso, tem aquilo, tem mata. Só que boa parte disso são recursos finitos. E aí, como é que faz? Com um povo que passou aí 1,5 século, 2 séculos, tendo abundância, daqui a pouco se depara com as coisas de, opa, não é assim. Né? Então, acho que a gente tem, o nosso país é riquíssimo, mas ao mesmo tempo a gente não soube lidar com isso. Né? A própria geração de resíduos, né? O quanto a gente gera de resíduo na nossa rotina diária, numa vida condominial, entra dentro do recinto de depósito de lixo de um condomínio no final de semana. É impressionante a produção de lixo de um condomínio, né?
quantos desses condomínios realmente fazem a triagem, a separação correta e a destinação correta, né, Alexandre? Sim. O que é mais grave, né? É do conhecimento dos condomínios qual é a destinação correta para cada tipo de resíduo. Né? Isso é muito importante. Agora, com nessa fase que a gente está de limpeza de todos os imóveis afetados, né, pela enchente, a gente está vendo um descarte gigantesco. Nas 2 enchentes do ano passado, que nós tivemos, que foram muito menor em escala do que essa que a gente está vivendo agora, a gente já tem aterros que estão ainda intocados, não houve triagem nenhuma nesses aterros sobre esses descartes. Então, agora a gente está indo para uma terceira camada desse descarte, sem triagem, né? Então, até isso a gente precisa pensar, porque o quanto do que está sendo descartado também é um impacto para a natureza, assim, tipo, é a consequência de um impacto impactando de novo, entende? O quanto disso, se não for recolhido, vai voltar para a natureza, o quanto dos nossos rios vão ser assoreados. No Guaíba, a notícia que se tem é que o canal de navegação do Guaíba subiu 2 metros. Isso é assoreamento, né? Assoreamento. Então, é uma sequência de traumas, né, Alexandre? E é uma sequência de traumas não só humanos, mas ambientais, né? E se for parar para pensar, né, do poder público, os órgãos e tal, que tratam do lixo, nesse momento, não tem nem moral para cobrar que as pessoas façam isso. Não tem moral. Porque eles não conseguiriam atender... A gente ia viver um lixão a céu aberto durante muito tempo. Sabe o que acontece no condomínio onde eu moro? Eles pegaram e colocaram lá embaixo onde cada um leva seu lixo lá, né? Eles botaram orgânico e não orgânico, tá? Aí a gente pergunta, sabe o que aconteceu? Ninguém separa. O pessoal às vezes não sabe. Não separa. Mas aí esse é o ponto, Duda. Esse é o ponto. Além de, eu acho que uma separação ainda muito primária, tu botar só orgânico e não orgânico, porque tem alguma coisa que as pessoas... é orgânico ou não é orgânico? Não sei. O que elas fazem? Jogam em qualquer um, tá? E o condomínio em nenhum momento fez uma reunião educativa com as pessoas. Mas tem punição. E aí eu acho que, cara, quando tu começa direto na punição... Tu não educa, né? Não educa, porque as pessoas não estão fazendo por consciência, elas estão fazendo com medo de uma punição. Isso é tranquilo. A educação coercitiva, ela não é efetiva, né? Tu não aprende, tu não integra aquele conhecimento, né, na tua vida. Isso é bem complicado. Mas aí eu penso que dentro dessas crises que os condomínios viveram... É necessário se tirar lições disso, né? E pensar que a nossa perspectiva é de vivermos nos próximos tempos o outro extremo dessa situação, que vai ser essa estiagem, né? E se num período de enchente nós passamos pelo corte do abastecimento de água, de energia, em muitos lugares o gás também não chegou, com a falta de água, mas a falta do recurso de água, a gente vai viver também consequências, né, e de cortes de abastecimento. Às vezes, até em alguns lugares, provavelmente vai ser necessário fazer rotacionar o consumo, né, em tais localidades e tais horários, enfim. Mas é necessário que os condomínios aprendam a lidar com essas adversidades e que individualmente as pessoas sejam mais empáticas, mais solidárias, né, Alexandre? Porque em alguns condomínios que eu tive contato durante essa crise, teve moradores que foram para a praia porque estavam sem água, assim, a maioria porque estava sem água, e deixou as torneiras abertas no seu apartamento. Caramba! O registro aberto. E aí, quando o pessoal... Ou quando voltava água, ou quando compravam um caminhão-pipa, que chegou a custar peso de ouro, né? Sim. Você fala do desvio, né, que teve. Exatamente. Aquilo se esvaía,
né? Então, assim, existe umas coisas tão simples, mas que a gente realmente precisa aprender, né? Com essa situação tão traumática, que fique esses aprendizados, né? Que a gente entenda o quanto, para sermos uma espécie sustentável, a gente tem que se dobrar a esse comportamento. Sim, Né? sim. É que eu penso também, né, Duda, que muitas vezes as pessoas têm, não têm a consciência coletiva, né? Elas pensam no seu e na sua prole, Sim. tá? E aí o que acontece? Ah, tu vem com um discurso de vamos, né, racionar, e a pessoa comprou um imóvel de altíssimo padrão. Como racionar? Mas é que eu penso que no momento de crise todos somos iguais, né, Não, eu Alexandre? também penso isso, mas eu tô me colocando no lugar dessa Sim. pessoa. Penso, como eu vou racionar uma coisa que é tão básica? Mas aí entra aquilo que eu estava pautando no início, que é a gente não transformar todas as nossas relações em relações de consumo, né? Sim, Então, quando a gente sim, está diante de uma crise dessa, de sim. uma crise emergencial, que a gente realmente precisa de uma corrente de solidariedade, se eu pautar as minhas necessidades a relações de consumo, né? Uhum, Eu paguei, eu vivo, sei lá, num condomínio de alto luxo, não admito uhum, não ter água, ou eu não admito não ter gás, eu não uhum, admito não ter um banho quente, ninguém gosta de não ter essas coisas, uhum. né? Não vou ser, né? Eu que vou dizer assim, não, Não, é ótimo, é claro. tranquilo. Mas a gente tem que ter essa resiliência, a gente tem que saber que passar por isso nos coloca no mesmo patamar todas as pessoas, né? Uhum, Todos nós passamos por isso, né? uhum, Alguns sairemos mais ou menos traumatizados, né, em função das perdas humanas, das perdas de animais, das perdas materiais, uhum. mas todos nós fomos afetados, né? Então, não é porque eu moro num lugar ou em outro que a minha água tem mais valor ou a minha energia elétrica Claro, tem mais valor, claro né, que é Alexandre? lógico. Eu acho muito triste a gente pautar as relações em consumo, né? Eu acho realmente, para mim, uma das coisas mais destrutivas da humanidade é a relação de consumo. Sim, Eu sim. acho alguma coisa assim que não, que nós deveríamos rever constantemente, sabe? Porque foi tomando um vulto assim a importância do ter para a Uhum, humanidade, uhum. né? Que esse status que o ter te proporciona, que nós nos desumanizamos nesse sentido, né? O que eu vi muito, né, dentro do que tu está falando, por exemplo, o lugar onde eu moro, eu acompanhando as notícias todas, né, do pessoal acho que é da AGAS, que é da Associação dos Gaúchos de Supermercados, dizendo, a população fica tranquila, não vai faltar alimento, não vai faltar, nós temos, né, reservas e não sei o que e tal, tal, tal. Só que na ponta disso, eu via as pessoas indo no mercado e comprando abastecimento para 3 meses, para 2 meses. A E gente viu daí isso tu na pensa pandemia assim, também, né? aí tu pensa o seguinte, cara, aí começa a agir a lei do mercado, né? Porque daí começa a ficar escasso de fato, já tem uma certa dificuldade. Aí tu pensa assim, tá, e aquela pessoa que não tem condições, que De ela estocar. de estocar, que ela tem dificuldades, inclusive, para comprar aquilo para O prover a ela, básico, né? a si, a família durante um mês, durante 2 semanas, que seja. Ela vai pagar mais caro pelo básico. Ela vai pagar mais caro pelo básico por Sim. causa daquele que pensou assim, não, eu vou. E daí eu acho que entra essa tua relação aí do ter, da relação do poder que o capital representa sobre Sim, porque essa relação de o sociedade. nosso instinto de sobrevivência, ele é inato, mas a gente distorceu os valores de sobrevivência, né, pro Uhum, ter, né? uhum, Hoje, quanto mais eu tenho, mais eu sobrevivo, né, sim, Alexandre? É mais fácil a minha sobrevivência se torna, né? sim, Então, eu acho que é muito... É por isso que a gente vê essas coisas acontecerem, né? uhum, É claro que como a gente estava conversando antes do programa, assim, a gente viu muito mais coisas boas acontecer,
né? Muito mais solidariedade, muito mais atos de heroísmo, né? Nos salvamentos, nas doações que vieram do mundo inteiro. Eu faço parte do grupo de arquitetos voluntários e aí quando a gente começou as ações e conversar com fornecedores e com interessados em ajudar, realmente veio gente de fora do Brasil interessada em participar dessa, né, da reconstrução e dessas ações voluntárias, né? Então a gente viu muitas coisas boas acontecendo, né? Mas vimos também que individualmente ou em pequenos grupos somos insustentáveis, né? Então a gente precisa realmente desse movimento maior para sobreviver. E isso me chamou muito a atenção. Então eu resolvi trazer hoje essa conversa para cá, porque para mim ficou muito evidente os motivos pelos quais é tão difícil a gente fazer as pessoas acreditarem em construções sustentáveis, né? Porque a gente realmente não entende que a gente precisa ter esse comportamento. A gente não sabe como é que funciona essa dinâmica, né? Como é essa vida de alguém que está realmente abraçando a causa, né, do respeito ao meio ambiente e, né, do respeito à sustentabilidade ambiental e humana no planeta. Mas tu não acha que tudo isso que aconteceu deu uma acelerada nessa consciência? Tomara, Alexandre, tomara. Se for esse um dos frutos, né? Pois é. Tomara. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós falarmos, por exemplo, de energias renováveis dentro de um condomínio, né? Porque a gente vai falar de autossuficiência em alguns casos, de filtragem e reuso da água, do uso da água da chuva. Isso tudo vai trazer uma autossuficiência para a vida condominial, né? Que vai garantir um pouco mais desse conforto que é tão desejado, né? E isso faz parte da pauta, né, das dimensões da construção resiliente, da construção sustentável, né? Tomara que isso tenha realmente servido para que haja da parte, pelo menos da indústria, uma conscientização de que se pode entregar alguma coisa realmente mais adequada, né, para nossa situação ambiental. Eu acho que não só da indústria, eu acho que também do consumidor final, mas aí o consumidor final pensando em si, não pensando no coletivo. Pensando em si. Então, e eu acho que assim, às vezes tu tem que passar de fato por algo que seja concreto, que seja real, do que ficar no abstrato. O abstrato muitas vezes não mexe com as pessoas. Imagina se um dia acontecer isso daqui. Pronto, aconteceu. Sim. Pô, passou 5 anos falando que com as consequências, daí num evento, não, pode acontecer mesmo. Mas aí, tu sabe como eu penso, né? Eu acho que a pessoa vai pensar assim, não, eu não quero ficar sem energia elétrica. Ela não vai pensar que se colocar tal coisa vai melhorar a sustentabilidade. Infelizmente, eu acho que as pessoas primeiro vão... Tem uma parcela da população preocupada com isso, quiçá. Sempre quis usar o termo quiçá. Entrou agora! Tu viu? Quiçá aumente. Mas eu acho que no primeiro momento as pessoas pensam... E aí eu já ouvi pessoal do Verde dizer, não importa. Não importa se elas pensam em si, desde que a coisa ande, porque vai chegar no ponto... que elas não vão ter consciência, mas o mercado andou. Porque mesmo que ela pense individualmente, ela está gerando uma mudança de comportamento, ela está incentivando um tipo de cultura, né? Sim. Por isso, eu concordo com o pessoal do Verde, eu acho que é o pessoalzinho do Verde. Bom, eu tô de verde hoje. Tô de verde? Né? Eu sou o pessoal do Verde, eu sou do pessoal do Verde, Alexandre. Mas eu acho que sim, sabe? Eu acredito que, ainda que seja um pensamento egoísta, uma adoção de uma solução para o seu próprio benefício,
se ela estiver alinhada com esse viés de sustentabilidade, ela acaba beneficiando mais pessoas. Ela é Sim. uma atitude que muda um comportamento, ela é uma atitude que vai incentivar a indústria, né, de tudo, dos produtos da sustentabilidade, da reciclagem, do reuso. E eu acho que e aí o efeito acaba sendo maior, né? Eu acho que quando a gente faz o bem, a gente acaba emanando isso, né? Uhum. Isso ressoa em outras pessoas, em outros lugares, além do nosso próprio quadrado, né? E na prática, qual é a tua avaliação sobre isso, Duda? Porque a gente não dá para dizer que a gente viveu, a gente está A vivendo gente esse está momento, vivendo, né? a gente está E a gente vivendo. está vivendo um momento os desdobramentos, alguns a gente já consegue perceber, outros a gente consegue prever e muitos a gente ainda não consegue ter a clareza de que vão Sim, acontecer. Dentro de uma questão mais condominial, sim. tu acha que vai Olha, ter um Alexandre, impacto nesse sentido também? como eu te disse, eu espero que nos condomínios nasça essa consciência de que é necessária uma mudança de atitude. Uhum, E também, especialmente nos condomínios que foram afetados pelas águas, que estão se recuperando, né? Estão fazendo as limpezas e tal, e que forem passar por algum tipo de recuperação construtiva, algum tipo de obra civil, eu eu torço muito para que isso seja feito de uma maneira que não só siga uma cartilha de sustentabilidade, mas que ela seja que essa interferência seja feita de uma maneira mais responsável, uhum, de uma maneira que seja responsável com esse investimento, porque uhum, muitos dos investimentos de reconstrução são oriundos de doações, uhum. né? Eu acho que quando a gente recebe uma doação, é uma responsabilidade tão grande a gente destinar essa doação. Fazer o uso correto Eu daquilo que é acho isso doado. uma grande responsabilidade. Então, Uhum, eu tenho, assim, eu realmente eu torço para que essas coisas sejam feitas da melhor forma possível. uhum, E que, na medida do possível, que os condomínios que possam trabalhar, por exemplo, usando um exemplo bem concreto, com a desimpermeabilização das superfícies para aumentar as drenagens superficiais nos terrenos, uhum, que façam isso. Né? Onde a gente percebe que existe uma degradação de pavimentação e que se possa recuperar e substituir por algum piso drenante uhum, ou até mesmo por área verde, né? Que se faça isso. Essas atitudes, elas realmente impactam a qualidade uhum, ambiental. E elas têm um efeito direto de resiliência no momento de crise, né? uhum. Porque muitos dos condomínios que eu vi a água chegou no segundo, no terceiro andar eram 100% pavimentados no térreo, Sim. né? Então não havia nenhum meio de escoamento dessa água, não tinha como percolar essa água para o solo, não tinha como isso acontecer. Então a água ela só subia, Uhum, né? uhum, Então essas atitudes assim que sejam possíveis nessa etapa de reconstrução e sejam viáveis economicamente para uhum, tantas e tantas pessoas que estão tão impactadas, né, e que estão, obviamente, com uma, um orçamento apertado para encarar essa etapa de reconstrução, que elas saibam empregar da melhor maneira os recursos que chegarem para a sim. realização dessas obras, sabe? Então essa é uma das coisas que eu torço para que aconteça. E também para obras que ainda não aconteceram, esse olhar sobre as áreas de risco, né? Existem alguns estudos que tem até eu não vou me lembrar exatamente agora, mas depois eu até posso te mandar e deixar disponível um link no canal da Escala Humana. Existe um estudo que foi publicado em 2013, se não me engano, que mapeava algumas áreas como áreas não adequadas para a urbanização, principalmente na cidade de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, de Uhum, Canoas, de Porto Alegre, né, de toda essa região metropolitana
que é banhada por essa bacia que foi essa rede hidrográfica que foi mais atingida. E em elas elas sendo já urbanizadas e habitadas, que a gente consiga também cobrar que as obras de contenção desses riscos sejam efetivamente realizadas, né, Alexandre? Que a gente aumente o potencial de segurança que elas têm, enfim. Eu realmente espero que essas coisas aconteçam, apesar de que a gente sabe que o custo para tudo isso acontecer da melhor forma possível é alto. Mas esses dias eu estava ouvindo um amigo me dizer, ele, não, Duda, não te preocupa, porque o dinheiro tem, essas horas ele vai e de algum lugar ele vai aparecer, tomara, sabe? Não, mas sabe que eu acho que assim, ó, tem muita coisa que político não põe dinheiro em obra que não aparece, né? Então, canalização, esquece, vamos fazer, né? E a gente está em ano de eleição, né? Tomara que faça mas eu acho que a população vai ficar mais vigilante em relação a isso. Exatamente. Vai ficar mais vigilante, uma esperança que eu tenho. Porque isso que ocorreu, vamos ser honestos, não ocorreu só com a população de baixa renda. Não, tá? Claro que não. E daí quando chegou na população com uma renda maior, é onde tu tem uma influência política maior também. Então acho que a população como um todo vai ficar mais vigilante em relação a isso daí. E te ouvindo falar, eu lembrei, acho que até já comentei numa das edições aqui do nosso programa, o meu ex-sogro, né? Dizem que não tem ex, né? Mas eu tratei ele como ex. Nem sei como é que tá. Na década de 80, Novo Hamburgo passou por um processo de asfaltar a cidade inteira para o rei carro passar, né? Então todo mundo queria ter essa rua asfaltada. Tem uma rua chamada Novo Hamburgo, chamada Santa Maria. Ela, não sei como é que está hoje, mas na época ela era asfaltada até a última quadra. A última quadra onde meu sogro morava, agora não mora mais. Os moradores se reuniram e falaram assim, ó, daqui para cá ninguém asfalta. Eu sei que foi uma briga, porque tinha um ou dois que discordavam e tal. Irmão, como é que eu vou passar meu carro numa rua de calçamento de paralelepípedo? Hoje eles comemoram isso, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que repensar. Isso é um ponto fundamental. Permeabilização, né? Porque a gente não tem. A maioria das cidades e a gente sabe que isso é em função do privilégio que se dá ao carro, ao automóvel, né? Especialmente o particular, né? Exatamente. Muito bem, Duda. O que mais para a gente se encaminhar aqui para o final, Duda, hoje de Verde Esperança? Não é só a esperança, mas também pelo Dia Internacional do Meio Ambiente, né? Temática. Nada é por acaso. Quero ver quando for o Dia do Sol, ela vai de amarelo. De amarelo. Existe Dia do Sol? Nem sei se existe. Mas hoje em dia existe isso para tudo. Alexandre, então, eu acho que para finalizar, eu espero que esse programa chegue ao maior número de pessoas possível e que quem estiver assistindo e que não faz parte desse grande sofrimento, não está vivendo isso que a gente está vivendo aqui todos os dias, que se solidarize, que siga essa rede de solidariedade que a gente precisa muito e vai continuar precisando por muito tempo. Né? E que esteja assim na consciência de todo ser humano que todos nós somos responsáveis e que ninguém está livre, né? Sim. A gente sabe que a América Latina ela está entre oceanos que são muito influenciados, que influenciam muito as condições meteorológicas. Então toda a América Latina é passível, né, de sofrer o que a gente está passando agora. Então é isso, eu espero que a gente possa superar isso o mais breve possível, mas sem a ajuda de muita gente, eu acho que isso não vai acontecer. Acho que isso é importante a gente frisar, né, Duda? Porque eu tenho falado com as pessoas essa questão da ajuda ao Rio Grande do Sul. A gente viveu um momento, um trauma muito grande, que foi muito exposto para o mundo inteiro. E as pessoas se comoveram, né?
e se mobilizaram, e a gente só tem a agradecer. Muito. Eu não vejo solução se não houvesse mobilização, primeiro do Rio Grande do Sul e a mobilização do Brasil inteiro, né? E também internacional, mas vamos ficar mais aqui em casa. Não vejo, não teria visto solução, né? Porque o que esse Brasil se mobilizou, né, e se compadeceu da situação, mas infelizmente eu acho que a gente chega numa curva descendente agora Sim. disso, né? Sim, esse Uma movimento ele tem um timing, né? Tem um time, porque depois que acontece, as pessoas retomam suas vidas, vai surgir uma outra catástrofe onde as pessoas vão se Exatamente. preocupar. Então, assim, o que tem que restar disso é entre nós, né? É entre nós. E não vai dar para exigir que todo mundo que foi voluntário, todo mundo que foi solidário no Brasil todo, vai continuar com esse movimento, porque não vai. Não nessa magnitude. Mas nós, enquanto sociedade gaúcha, nós temos que repensar isso daí. É verdade. Né? Nós temos que repensar. Criar mecanismos de prevenção, criar mecanismos de ajuda, ter uma rede solidária já pronta, uma defesa civil melhor aparelhada, instituto de meteorologias mais, não digo atuantes, mas que sejam mais respeitados, porque hoje, sabe que tudo isso que aconteceu dentro de uma normalidade são 12 dias para a água chegar em Porto Alegre. Desde que ela choveu nos rios, não é? E eles chegam até Porto Alegre, então seria tempo suficiente para se tomar ações. Então a gente tem que aprender. Infelizmente, como diz um amigo meu, muitas vezes a gente aprende na dor, né? Na dor, então, infelizmente. Mas, enfim, esse foi o sétimo episódio do Bem-Estar e Construção, falando sobre caos nos condomínios, agradecendo os nossos queridos patrocinadores Master Simoneto, Grupo Duarte, também Persol Persianas, Macrovision e os nossos queridos amigos da Ketemov Prime. Duda, algum recadinho final? É isso aí, obrigada, pessoal. Valeu, então, e para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não sei por que está perdendo tempo e não está te inscrevendo, né? Já aproveita e dá essa moral aqui pra gente. Se inscreve no canal, ativa as notificações, faz seu comentário e a gente se encontra daqui a 15 dias, né? Programa de 15 dias, mas você pode curtir as outras produções aqui da plataforma Escala Humana. Um grande abraço, fique bem e até mais.